Olá, vimos no vídeo anterior que medidas de tendência central ou localização não dão a visão completa dos dados. Também necessitamos saber como os dados estão espalhados, isto é, se eles estão localizados em sua maioria em torno da medida de tendência central ou se estão mais dispersos. Nos próximos vídeos, iremos ver as seguintes medidas utilizadas para verificar o espalhamento dos dados: amplitude, distância interquartil, variância e desvio padrão. E também iremos ver como essas medidas têm sido apresentadas em artigos científicos e as recomendações de como elas deveriam ser mostradas. Vamos começar com a amplitude. A amplitude de uma variável numérica é a diferença entre o maior e o menor valor dessa variável. Vamos tomar como exemplo uma variável chamada x1, que contém as notas de 12 alunos num curso de estatística. Aqui eu tenho os valores de x1. A amplitude vai ser igual à diferença entre o menor valor, que é 50, e o maior valor, que é 100. Então a amplitude vai ser 100 menos 50 igual a 50. Nem sempre a amplitude fornece uma boa noção da dispersão dos dados. Vamos supor que x2 represente um conjunto de 12 notas de um outro grupo de alunos. A média de x1 é igual à média de x2, é igual a 80,5. E a amplitude de x1 também é igual à amplitude de x2, é igual a 50. Mas se verificarmos a distribuição dos dois conjuntos de dados, vamos ver que elas são diferentes. Vamos ver uma representação gráfica para essas duas variáveis. Na parte esquerda eu tenho a representação gráfica de x1 e na parte direita a representação gráfica de x2. Para cada valor da variável é traçada uma linha vertical cuja altura indica a frequência desse valor na variável. Então, na variável x1, todos os valores ocorrem somente uma vez. Na variável x2, o valor 83 ocorre 4 vezes. O valor 83, 78 e 80 ocorrem 2 vezes. E o valor 50 e 100 uma vez. Podemos ver que os valores de x1 estão mais espalhados do que os valores de x2. Vamos ver como calcular a amplitude de um conjunto de dados no R. Estou aqui no R. Em primeiro lugar, vou criar os dois conjuntos de dados. Para não digitar todo o comando, eu vou copiar do livro eletrônico. Ctrl C, Ctrl V, dá Enter. Então, criei a variável x1. Vou fazer a mesma coisa com a variável x2. Então, vamos calcular a média de x1 e a média de x2, que já fizemos isso no vídeo anterior. Min de x1 e min de x2. Observe que eu coloquei dois comandos na mesma linha separados por ponto e vírgula. Se fizermos isso, os dois comandos serão executados e os resultados serão mostrados a seguir. Então, o primeiro é a média de x1 e o segundo é a média de x2, que são iguais, como vimos anteriormente. Para calcularmos a amplitude de x1 ou x2, nós podemos calcular a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da variável. Max é a função que retorna o máximo e min é a função que retorna o mínimo. Entre parênteses eu coloco a variável. Esse comando vai me dar a amplitude de x1. Se eu fizer a mesma coisa com x2,
Vou obter a amplitude de x2. Ambas as amplitudes são iguais. Uma função que dá os limites máximo e mínimo de uma variável é a função range. Então, se eu especificar range de x1, vai retornar dois valores, o mínimo e o máximo de x1. Mesma coisa para x2. A amplitude também poderia ser calculada usando a função diff, que dá a diferença entre dois valores. Então, se especificarmos diff de range de x1, nós obteríamos a amplitude de x1. Observe que os argumentos de uma função estão entre parênteses. Então, tem um parênteses abrindo e outro fechando, tanto para a função diff quanto para a função range. Por isso eu preciso de dois parênteses ao final desse comando. Vamos obter o range de x2. E, novamente, a amplitude usando a função diff para x2. Devemos notar que a amplitude só considera os valores extremos. Portanto, nem sempre dá uma boa ideia da distribuição dos dados. Há muitas formas diferentes de construir variáveis com a mesma amplitude, mas diferentes distribuições dos valores. Uma vez que a amplitude somente considera os valores mais extremos de um conjunto de dados, ela não leva em conta como os valores intermediários estão distribuídos. Precisamos de outras medidas de dispersão. No próximo vídeo, vamos abordar medidas de dispersão baseadas em quantias. Até lá!